Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Tô mostrando aqui essas lindezas, olha só. Elas estão muito lindas, muito viçosas essas plantas. Elas estão agora molhadinha, que eu acabei de molhar, tá, gente? Hoje eu vim responder aqui a pergunta da minha filha. Ela perguntou pra mim assim: mãe, por que que você não faz florescer todas as suas FAO de uma vez? Tem algumas floridas, né? Mas entre as que eu tenho aqui, são só algumas, porque eu tenho bastante Phalaenopsis, bastante assim, né, gente? Bastante pra mim. Eu sei que não é muita, mas pra mim já é bastante plantas que eu tenho aqui, devido ao meu espaço ser pequeno, né? E elas nem todas estão floridas. Aí ela perguntou: por que que você não faz florir todas? Será que é possível, gente, florir todas as Phalaenopsis que a gente tem de uma vez só? O que você acha? Será que tem como fazer com que elas floresçam todas juntas? Ia ficar um espetáculo, né, gente? Olha. Olha só. Ia ficar muito lindo se elas florescessem todas na mesma época, né? Olha só. Então, quando ela me fez essa pergunta, eu comecei a pensar numa forma de uma resposta, não só para ela, né, mas para várias pessoas que também têm vontade e esse desejo de ver todas as plantas florescerem ao mesmo tempo. Gente, é possível sim, tá? Elas florescerem todas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês não é a gente fazer isso, tá? Não tem como nós, na nossa... falar assim: eu vou fazer minha Phalaenopsis florir toda de uma vez. Não. Nas grandes produções de orquídeas, por exemplo, das Phalaenopsis, eles trabalham com temperaturas controladas, com tudo temperado, umidade, clima, tudo temperado. Então, se vocês já assistiram algum vídeo de produção de orquídeas, principalmente das Phalaenopsis, vocês vão ver que elas começam num clima com uma temperatura. E à medida que elas vão crescendo, elas vão passando para uma outra temperatura. E quando elas se tornam adultas, na época da floração, elas vão para uma outra temperatura. Então é tudo programado. E essas plantas são meio que programadas para florir na época certa. Eu pelo menos aqui para mim, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho nenhuma estufa, nem pretendo, né, fazer uma estufa para estar colocando essas plantas. A gente tem aquele cultivo amador, né, gente, em casa. Então a gente precisa esperar a época da floração delas. Depois de um tempo que você está cultivando as Phalaenopsis, que você adquiriu as plantas já adultas e adquiriu elas, pode ser que elas venham florir todas na mesma época. Tem uma época que é a época da floração, mesmo no cultivo amador, elas tendem a florescer mais. Essas plantas que vocês estão vendo floridas aqui, floresceu agora no verão, tá vendo? Ainda estava no verão. Ela já tá aqui com vários dias floridos. Já tem mais de mês que elas estão floridas. Então elas floresceram ainda no verão. A gente já tá no outono e elas estão floridas ainda. E elas vão ficar floridas um bom tempo, gente. Elas estão bonitas, olha. Tá vendo como que tá lindo? Olha essa que tá abrindo agora. Ali ainda tem botões por abrir. Então elas vai ficar florida um bom tempo. Mas o que vai acontecer agora pra frente? A gente tá começando o período frio, tá? Um período frio. Aqui pra mim eu não falo fresco não, gente. É frio mesmo, tá? Aqui é muito frio. Ainda não tá tão frio, né? Mas vai esfriar mais. E quando esfriar mais, essas plantas vão começar a emitir haste floral. Essas plantas daqui da treliça são todas adultas, já estão adaptadas, já estão plantadas há um bom tempo. Então tem uma grande chance delas florescerem todas juntas. Tanto essas como essas aqui do cachepô. Essas aqui são bebês, né? Essas aqui não vão florescer agora. Essas dessa torrinha de Phalaenopsis que eu fiz, coloquei aqui. São aquelas mudinhas bem pequenininhas que eu comprei na internet, tá, gente? E aí elas algumas lá vão, outras estão indo pro céu das Phalaenopsis, mas as que estão aqui, essas não vão florescer, tá? Agora o restante que eu tenho aqui, todas são adultas. Então tem uma grande possibilidade delas florescerem devido à mudança de temperatura. Natural, tá, gente? Devido a esse tempo que a gente está agora, né, do outono para o inverno, o tempo vai esfriar mais e elas podem florescer. Podem florescer todas juntas, como pode florescer algumas e outras não.
Então não tem nada que eu aqui, no meu caso, possa fazer para que elas floresçam todas juntas, tá? Então é só para responder essa pergunta e falar para vocês, né? O que a gente pode fazer para que dar como por dizer assim, um empurrão para que nessa época elas floresçam todas juntas. Gente, é ir cultivando elas, dando uma boa adubação, porque a planta só vai florescer se ela estiver se sentindo bem ou se ela estiver se sentindo muito mal, né? Eu já falei sobre isso. Se ela estiver se sentindo muito mal, ela vai florescer também. E se ela se estiver se sentindo muito bem, ela vai florescer. A planta, ela se concentra primeiro em enraizar, em cuidar de suas folhas, para depois elas dar a flor. Se ela estiver bem, né? Então, o que a gente pode fazer é a adubação, tá? Dar uma boa adubação para elas, principalmente agora nesse período que tá começando a chegar o friozinho. Eu não passo adubo de floração, eu passo... Aqui eu só uso o BG Flores e o Rimitsu, tá? Eu não uso nenhum adubo de floração. Outra coisa, gente, que pode atrapalhar um pouco na floração delas agora é o uso de enraizador, tá? Eu não uso mais enraizador nas minhas plantas. Eu já falei pra vocês. Ele retarda o aparecimento das flores, porque ela se concentra em enraizar e não vai emitir floração. A gente sabe que no período da floração, a planta, ela manda toda a energia dela para floração. Então, você precisa adubar elas, mesmo se elas não vierem flores, para elas ficarem assim. Olha como está o vegetal dessa planta aqui. Essa planta aqui é essa cascata aqui, tá vendo? Tá linda aqui, olha o tamanho dessas flores. Gente, já mostrei essa planta, não canso de mostrar ela, porque ela tá muito linda. E o vegetal dessa planta, olha, ele pode até florescer de novo agora no período frio, porque ela tá muito bem. Olha como que tá firme as folhas. Tá linda, maravilhosa, cheia de raízes aqui dentro da pet. Tá no reservatório, tá, gente? Pet com reservatório. Todas as minhas phalaenopsis aqui da treliça, com exceção desses cachepôs, elas estão no reservatório. E elas podem florescer agora. Então, a única coisa que a gente pode fazer é isso. Regar quando estiver seca. Não deixar a planta passar falta de água e nem excesso. E adubar. E aí esperar, tá? Vocês estão ouvindo o pardal, gente? Aqui tem muito pardal. É muito barulho de bicho. Então, esperar. Porque, olha, elas estão prontas para florir, sim. Olha só essas raízes, né? Olha só como que tá o enraizamento dessas plantas. Olha como que tá o vigor das folhas, gente. Olha o tamanho dessas folhas. Olha aqui. Olha só o tamanho dessas folhas. Olha só. Todas elas. Olha como que essa planta aqui tá de raízes. E olha aqui o vigor dessas folhas. Olha o brilho. Tá vendo? Então, todas as minhas plantas aqui da Phalaenopsis estão prontas para florir. Agora, o que eu posso fazer para ela florir? Só adubação. Eu posso adubar, posso regar e aguardar. Não tem nada que a gente possa fazer, gente. Então, é possível que elas floresçam todas? É possível. Mas é possível que também não floresçam todas. Vai florescer aqui quem quiser, tiver disposto a florescer. Porque eu, por exemplo, não tenho nada que eu possa fazer. Se alguém sabe aí, gente, como induzir, né? Sem ser com o fato de trocar as plantas de ambiente para um ambiente mais fresco. Deixa aí nos comentários, porque eu não sei. Eu não tenho como fazer, né, uma troca de ambiente com elas. Porque, como eu já falei, eu sou só uma dona de casa, meu cultivo que é bem amador mesmo, tá? Então, só para deixar aí para vocês esse videozinho mostrando, respondendo essa pergunta da minha filha. E talvez muito mais pessoas também possam, né, fazer essa pergunta. Quero dizer para vocês que se vocês têm aí, estão cultivando, agora é o período de adubar elas para elas começarem a florescer, né? Eu faço adubação nas minhas semanal, então eu não mudo aqui a adubação das minhas, tá, gente? A minha adubação é semanal, eu adubo toda semana com, eu já falei, com o BG Flores e com o Rimitsu que eu coloco na hora de plantar. E aí é mais ou menos de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses que coloca novamente o Rimitsu, tá? Agora o BG eu adubo toda semana. Então agora nesse período não muda pra mim. Uma coisa que a minha outra filha perguntou se aduba a planta florida. Sim, gente, a planta florida, ela precisa de energia, né? Pensa. Ela tá aqui, como vamos dizer assim, grávida, pronta para formar uma cápsula de semente. Todo o nutriente que ela tem aqui, ela tá mandando para essa haste, para que ela possa gerar frutos, né? Sementinhos para propagar a espécie. Então, se você não aduba, ocorre aquele problema da folha ficar murcha, da planta não aguentar suportar a floração e a gente tem que cortar a haste. Às vezes acontece mesmo adubando, tá? Algumas plantas ficam fracas
não tem jeito, tem que cortar. Mas no geral, olha só, não precisa, olha, dali já tá florida, já faz bastante tempo. Aquela lá, ó, aquela rosinha lá, tem flor murchando já, mas a planta tá super bem. Não precisei cortar a haste e eu acredito que ela vai florescer novamente agora no inverno, porque ela tá bem. Então é isso, gente. Vou deixar, é só um vídeo para mostrar para vocês, né? Responder essa pergunta da minha filha em vídeo, porque eu acredito que muito mais gente tem essa dúvida. E é isso, né? Não tem, pra mim, eu, por exemplo, não tenho o que fazer para fazer com que floresçam todas. Pensa no espetáculo que fica quando floresce tudo. A gente vê aí nos vídeos das colegas que tem bastante plantas, muitas plantas floridas. Gente, para ter muita planta florida, você precisa comprar plantas em épocas diferentes, porque não adianta você comprar um lote de 50 plantas, fazer o replante dela e querer que as flores são tudo juntos, porque não vai, tá? Cada planta tem um período de adaptação, um desenvolvimento diferente da outra. Então, ao longo do cultivo, você vai vendo cada vez mais flores no seu cultivo, tá? Não é uma coisa que vai acontecer assim, de uma hora para outra. Então, ao longo do seu cultivo, você vai ver muitas flores, aí como a gente vê aí nas treliças das amigas, né? Muitas florações que a gente fica babando, eu fico. Eu espero um dia ver minha treliça bem florida, mas isso vai acontecer naturalmente. Como eu falei, não tem nada que eu possa fazer, né? Se vocês souberem o que a gente pode fazer, deixa aí nos comentários pra mim. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com pessoas que gostam de plantas. Deixa aí o joinha e se inscrevam aqueles que não são inscritos. O botãozinho de se inscrever é só você apertar, é de graça para você, mas me ajuda muito, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.